Se você quer colocar suas vendas e tarefas no piloto automático e garantir que nada seja esquecido, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como automatizar seu funil de vendas aqui dentro da Como CRM. Vamos lá. Então vamos lá. Se você está cansado de perder lead no meio do caminho, de estar sobrecarregado de tanto fazer follow-up de forma manual, eu acho que aqui é o caminho. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o funil de vendas, tá? E vai depender de cada pessoa, de cada negócio. Então você vai ter sempre inicialmente esse contato inicial, que é onde vão entrar seus leads. Então, posteriormente, você vai ter diversas etapas onde você vai conseguir jogar seu cliente para um lado ou para o outro, a depender da etapa da venda que ele está. Então, aqui eu criei um básico, tá? Um agendamento, seja uma reunião, uma visita ou uma consulta. Discussões, ou seja, você está tomando a decisão junto com seu cliente, tomada de decisão, discussão de contrato. Eu costumo fazer, eu vou até mostrar aqui para vocês como é que eu faço isso, colocar uma questão de, após a discussão de contrato, um possível fechamento para facilitar algumas automações com mensagens automáticas, porque você só faz mexer o cartão e automaticamente você não precisa se preocupar com a mensagem automática para aquele cliente, que ele vai receber umas boas-vindas, ou se você não conseguir fechar a venda com ele, então você direciona isso para uma etapa que você consegue lá na frente cativar esse cliente. Então, para ele não esquecer de você, para você mandar uma mensagem um tempo depois para saber, ó, muito obrigado pela oportunidade, tá aqui o nosso serviço. Então, sempre eu crio algo diferente nesse sentido no meu funil de vendas, que eu acho que é interessante. Então, eu posso botar aqui simplesmente convertidos, eu posso criar uma automação, e um outro que não convertidos. Cada um pode chamar de qualquer forma e até ter outras etapas. Então, uma vez salvo, eu posso, aqui na Como, por exemplo, salvar as dicas, alguma coisa aqui que facilite. Então, posso dizer que esses não convertidos são possíveis oportunidades futuras. Então, aqui eu costumo colocar nos 3 da mesma forma e sair. Quando você sai, esse funil, essas etapas ficam completamente separadas e você consegue automatizar de uma forma muito mais fluida para o seu atendimento. Então, que tipo de automação eu consigo fazer aqui na Coma? Por exemplo, eu tenho um cliente que eu vou fazer a movimentação dele eu fiz o agendamento dele, seja reunião, visita ou consulta desse cliente. Então, eu entro nele, coloco lá a data que eu estou programado para fazer a visita, vamos dizer, dia 30/7. E como é que eu garanto que ele recebeu essa informação, que a gente esteja alinhado com isso daí? Normalmente você precisa fazer uma mensagem manual, e para evitar esse tipo de mensagem manual, seria interessante você automatizar essa mensagem do agendamento que você fez, seja reunião ou o que for. Então você vai lá em Automatize, dentro de Automatize em Agendamento, você vai clicar em Robô de Vendas, e aqui quando você quer que isso aconteça. Uma sugestão que eu dou é que sempre coloque quando movido ou criado nesta etapa. Porque se você colocar somente quando movido, se você criar um cartão nessa etapa, ele não vai acionar o robô, mas quando você coloca essa opção, ele aciona em qualquer das duas ocasiões. E você vai criar um novo robô. Aqui dentro de robô, você tem diversas opções já pré-prontas, pré-formuladas, que você pode usar como exemplo. Eu vou começar uma do zero para lhe mostrar como fazer. Então, iniciando, eu quero enviar somente uma mensagem lembrando a ele dessa informação. Então, é uma mensagem de agendamento. Então, olá, eu posso colocar o primeiro nome. Então, utilizando aqui a própria ferramenta da Como, se eu colocar esse colchete, eu posso escolher o nome do lead ou do usuário responsável. Aqui eu costumo colocar o nome do lead nome. Colocando o lead nome, sempre ele vai chamar a pessoa pelo nome. Isso faz um diferencial considerável no atendimento de um cliente. Então, olá, fulano, seu agendamento está confirmado para mesma coisa, abriu aqui. Então, lead, ele vai ter lá data de agendamento, que foi aquela data que a gente colocou lá. Te espero ansiosamente. Abraços. Então, você pode formular a frase que você quiser, como você quiser. Importante, após esse texto, é importante ter o cuidado aqui
aqui na ação alterar o status da conversa. Por quê? Porque ele vai fechar a conversa e a conversa não vai ficar aberta para você, porque foi você que enviou essa mensagem para ele. E lembre sempre, fechar o bot ao final. Finalizou, eu tenho início e fim desse robô. Eu posso alterar o nome dos seus bots, saudação, agendamento e salvar. Então, todas as vezes agora que eu fizer esse movimento, seu cliente vai receber essa mensagem. De forma semelhante, nós temos uma outra opção de movimentação. Aqui, por exemplo, eu não criei o convertido, então vou lá em automatize, vou lá na etapa convertido e vou criar também um novo robô de vendas. Então, todas as vezes que eu criar esse robô, ele vai estar na minha lista de robôs, que mais à frente eu vou mostrar onde fica. Então, sempre como quando movido ou criado nesta etapa. Nessa situação aqui específica, o que é que eu quero que ele faça? Eu quero que ele mande a mensagem e depois bote para venda ganha, para que a ferramenta entenda que aquele cliente foi convertido. Então, vamos lá. Então, criar um novo robô. Vou começar do zero. E, inicialmente, eu vou enviar uma mensagem. Seja bem-vindo ao Tubo Pensante. Então, é um convertido. É uma honra ter você conosco. Então, ele vai mandar uma mensagem de boas-vindas, apenas uma saudação. Da mesma forma, eu vou criar o status da conversa, ele finaliza o status da conversa. Porém, diferentemente do outro, eu quero que ele mova para a etapa de convertido. Então, eu vou lá em funil de venda e fechado ganho. Após isso, sim, é que eu posso fechar o cartão. Então, está salvo. Finalizada. Salvar. E aqui está o outro robô. Quando eu mover, ele automaticamente vai mover para fechado ou ganho. Vamos ver isso na prática. Eu peguei esse cartão, convertido. Então, se eu atualizar a página agora, então este cartão já não vai estar mais em convertido. Porém, se eu buscar ele aqui, ele já vai estar em fechado e ganho. E automaticamente ele foi feita essa movimentação. Um outro exemplo que eu posso dar aqui é a automação de tarefas, que essas tarefas vão ser agendadas para você. Vamos dizer que toda vez que eu mover o cliente para discussões, eu gero uma pendência para mim ou para alguém da minha equipe, isso também pode ser direcionado para outra pessoa da equipe, tá? Ele gera uma pendência para essa outra pessoa para poder executar aquilo dali num prazo determinado. Então vamos ver como é que isso é feito. Mesmo caminho, automatize. Eu posso simplesmente criar um robô novo, se eu quiser mandar alguma mensagem, se eu quiser fazer uma outra automação, ou usar uma dessas opções relacionadas à tarefa. Nesse caso daqui, que é essa daqui, eu vou adicionar a tarefa. Quando eu vou adicionar? Quando eu mover ou criar um cartão para esta etapa. Prazo da tarefa em 3 dias, por exemplo. Usuário responsável, você pode colocar aqui, tá, o criador do lead. E qual tipo, se é uma reunião, se é personalizar, se é acompanhar. Eu vou botar nesse caso personalizar. Então, qual é o comentário que essa tarefa vai ser criada, o que é que vai ser dito. Então, preparar material do cliente até o prazo. Estou dando um exemplo genérico aqui. E aqui tem a opção de aplicar esse gatilho a todos os leads que já estão nessa etapa. Então, se você criar um novo bot, uma nova automação, você também tem essa opção de executar para todos os leads que já estão naquela etapa. Então, muitas vezes é uma mensagem nova, é alguma coisa que você quer, eu quero colocar isso daqui para criar esse lembrete para mim. Isso daí pode ser feito também. Mas nesse caso não tem nenhum, é só um exemplo, não precisa selecionar. Então, clique aqui em finalizado e aqui clique em salvar. Pronto, toda vez que você colocar aqui, com 3 dias ele vai movimentar. Vamos fazer o teste? Clique em sair e vamos movimentar para cá para discussões. E automaticamente ele vai gerar essa tarefa na minha agenda lá. Então vamos lá para o calendário. E uma vez aqui no calendário, está aqui a tarefa, junto com a outra que a gente tinha criado em outro vídeo. Então, preparar o material que foi adicionado pelo robô para o Tubo Pensante. Então, preparar todo o material do cliente no prazo. Então, todas as informações necessárias aqui, criada a tarefa. Agora, como sempre, vai uma dica de ouro aqui sobre a utilização. Sempre que você for criar um novo bot, que ele aqui em configuração, ferramentas de comunicação, vão estar concentrados todos os robôs que você criou. Sempre que você fizer um novo bot, uma sugestão que eu dou é você colocar antes de qualquer tarefa ou qualquer mensagem, um tempo de execução para que você tenha esse tempo se você movimentou errado, às vezes até o processamento do seu computador, você soltou sem querer e ele caiu na etapa errada.
você consegue parar isso a tempo de não mandar a mensagem para o cliente. Então, você pode criar dessa forma. Então, vou ensinar duas dicas, na verdade, aqui. Uma, como eu inserir alguma coisa entre essa etapa e essa. Então, você vem aqui, fecha, e ele automaticamente já cria disponível aqui para você criar essa etapa. O que é que eu posso fazer? Eu crio uma pausa. Normalmente, eu coloco 30 segundos, 1 minuto, dessa pausa aqui. Então, ao invés de ser até mensagem recebida, coloco o cronômetro, 1 minuto é mais que suficiente, e a próxima etapa, ao invés de criar uma nova, que seria clicando aqui, eu simplesmente arrasto para cá e ele já vem para a mensagem. Clique em salvar. Então, toda vez que eu movimentar, ele vai demorar 1 minuto, nesse caso daí, para poder mandar a mensagem de boas-vindas aqui desse robô que foi criado. Então, dessa forma, você evita problema e consegue parar o robô antes que o robô execute. Então, essa é a dica de ouro desse vídeo de hoje. Viu como é simples automatizar o funil de vendas? Desde etapas, tarefas, mensagens, isso vai te dar muito mais tempo e garantir que você não perca nenhuma oportunidade. E se você não conectou ainda suas redes na Como CRM, vou deixar uns cards aqui, segue a gente e compartilha com quem você acha que precisa aumentar a produtividade da sua empresa. Um abraço!